Hoje eu vou fazer a análise astrológica do mapa da Gisele, nascida no 20/7/80 e principalmente dos trânsitos. A Gisele, ela é uma canceriana com uma lua em queda em Escorpião e um ascendente em Capricórnio. O signo de Câncer, ele tem uma ligação muito forte com família, com clã. Gisele é casada, tem 2 filhos e o seu casamento com o leonino Tom Brand está passando por problemas. E aí eu quis olhar os trânsitos dela para entender o que ela está vivendo. A Lua fala muito das nossas emoções e ela está num signo de queda. Ela está em Escorpião. Não é fácil, talvez, expressar as emoções para ela. Uma lua em Escorpião, a pessoa tem mais dificuldade. O sol dela, que é em Câncer, está na casa 7, que é na casa do casamento, é o setor da sociedade. Então, esse sol mostra como os relacionamentos são importantes para ela, e principalmente casamento, né, já que ela é Câncer. Ela tem um ascendente Capricórnio. Então, em geral, traz maturidade muito cedo na vida, ambição profissional, e ela sempre se destacou, né, para essas questões profissionais, começou a trabalhar como modelo aos 13 anos. Hoje ela é uma ativista social e também uma defensora das causas ambientais, né? O que acontece? O ascendente dela em Capricórnio, a gente tem a regência de Saturno. E aí eu já falei várias vezes Saturno aqui. Saturno, ele dá aquela necessidade de realização, de reconhecimento. Ele também vai trazer, esse ascendente, uma grande capacidade produtiva mesmo, uma necessidade de poder forte, uma força de vontade muito forte e aquela determinação para atingir os objetivos, né? Quem nasce com ascendente em Capricórnio nasce velho, começa a trabalhar cedo, faz tudo muito cedo. Mas o que eu quero falar, em particular, sobre os trânsitos que ela está vivendo, que não são trânsitos fáceis. Todo mundo que tem um ascendente em Capricórnio, dependendo do grau, está vivendo uma oposição com o Sol. Essa oposição, ela desmonta. Quando o Plutão faz uma oposição com o nosso Sol, no nosso mapa de nascimento, esse Plutão, ele vai destruir algumas estruturas para que novas aconteçam. Não é fácil esse aspecto. Não interessa que ela é uma das mulheres, uma das modelos mais ricas do mundo, então o dinheiro ajuda, mas o dinheiro não vai reduzir o impacto poderoso. Eu pensaria que entre março e agosto que a coisa vai ferver, que é quando Plutão vai ficar em oposição exata com o Sol. Então, o que eu digo? Que quem é canceriano ali, desde o 17/7 até o 20, né, do 7, mais ou menos, no 23/7. E os leoninos ali dos primeiros 4 dias estão com esse Plutão em oposição ao Sol. Ele impacta o quê? Ele impacta os projetos. O Sol é aquilo que é a energia vital, então ele impacta a saúde também. E ele pode impactar o pai. Eu não sei, não tenho ideia do mapa do pai dela, mas o Sol, ele representa no nosso mapa também o nosso pai. Então pode ser que ele ou se abale com essa crise, que parece que já indica uma separação, ou ele já está com problemas de saúde e que isso só se intensifica. Também capricornianos ali entre o 17 e o 20 de janeiro e os primeiros aquarianos do 20, 21 até o 24 estão com esse Plutão também de um jeito muito forte, porque faz conjunção com o Sol. Também não é fácil esse aspecto. Ele às vezes traz à tona questões de saúde, sabe? Aquilo que está no seu DNA, que você vai ter em algum momento da vida, Plutão ele tem. Plutão ele tem uma relação muito importante com o que estava debaixo da Terra e vem ao solo. Esse mapa daqui, a parte interna é o mapa de nascimento e a externa são os trânsitos. E daí eu fiquei curiosa, porque eu acho que quando a gente traz uma astrologia fácil, que é quando a gente faz uma análise de uma pessoa que é pública, você que gosta de astrologia tem muito mais facilidade de entender.
Então, de novo, não é? A Gisele do 20/7 tem um Plutão em conjunção com ascendente, mexendo com toda a parte de saúde, de corpo, uma reestruturação não fácil, hein? Não é fácil. Todo mundo que está com Plutão no ascendente certamente sabe o que eu estou dizendo. As coisas estão... É como viver o arcano a morte do tarô. Algumas coisas elas deixam de existir. E como ela tem um Sol na casa 7, a casa 7 é a casa do casamento e das parcerias. Plutão está desmontando. Isso pode significar, inclusive, que ela passa a enxergar esse marido dela, que ele apresenta aqui como Mercúrio. Ela tem o Mercúrio em conjunção exata com o descendente. Então, talvez ele seja mais imaturão, mais meninão. Ele é leonino, mas eu não puxei o mapa dele. E nesse momento ela está enxergando isso, assim, que de repente ela é o pai e a mãe da casa, ele é menos comprometido e tal. Eu não conheço nada a respeito dele, mas como ela tem um Mercúrio ali na cúspide do descendente, então ela, o marido, ele pode se apresentar como um cara mercurial, falante, social, mas na hora que a coisa pega, ele é meio, sabe, o terceiro filho, né? Ela tem 2 filhos, os 2 são sagitarianos e ela tem um enteado de uma relação anterior dele. Então, assim, pode ser que está desabando tudo isso na vida dela, e ali entre março e agosto esse Plutão vai fazer um aspecto exato e daí a coisa vai pegar. Ela pega e não é maldição, a astrologia ela não torce contra ou a favor, é simplesmente isso. Se você está vivendo o Sol em oposição ao seu ascendente, em quadratura ou em conjunção, você entende o que eu estou falando, você está vivendo crise, você deve ter descoberto alguma coisa que estava escondida, às vezes é em saúde, às vezes há um carocinho que pode ter virado um tumor benigno ou não, e você está indo tratar, mas assim, é quando a gente tem que olhar, quando a gente tem que descer no sótão da nossa vida e olhar o que tem ali. E vamos entender também que um outro aspecto que deve estar complicado ali para ela é o seguinte, tem vários, ela tem nesse momento 2 planetas ali no fundo do céu, que é a base, que é a família, que é a estrutura, e Câncer, isso é fundamental, e estão fazendo tensão. Então é possível que o porto seguro dela deixou de ser um porto seguro. Isso é um fator. Eu observaria, e é por isso que é interessante a gente fazer previsões ali a curto, e médio e longo prazo, porque eu diria que ela tende a mudar de residência. Ela tem um Júpiter ali e um Quiron na casa das 4. Então, pode ser que ela mude de residência ou até de país mesmo, não é? E aí uma outra coisa é que a gente tem Urano, que é um planeta extremamente do imprevisível, do inesperado, e ele faz uma conjunção com Quiron, que está na casa 5. Então, esse Quiron é um dos filhos dela. Eu imagino a mais velha, quer dizer, eu não sei se é ela ou ele, ela tem um casal, mas a criança mais velha está sendo tocada de um jeito complicado por Urano. Então, talvez essa criança esteja vivendo alguma... se impacte mais se esses pais se separarem. E se eles não se separarem hoje, eu diria assim que essa estrutura já trincou. Sabe quando você tem um vaso lindo que trincou? Às vezes a gente fala assim, não, eu não vou me desfazer porque ele é muito importante na minha vida. Aí a gente vira o trincadinho para a parede. Já viu isso? Mas toda vez que você passa lá, você se lembra que aquele vaso está trincado e o que você faz? Você desapega. No Feng Shui, a parênteses, né? Tudo que quebra como objeto precisa ser deixado, porque ele deixou a sua estrutura absolutamente equilibrada. E aí, o que eu faço nesses casos? Concretamente, eu quebro absolutamente um vaso, porque ele pode ser de louça ou de cerâmica, e eu faço como substrato para as minhas plantas. Eu resignifico aquela história. Mas aqui, né, eu não estou falando de vaso, concretamente eu estou falando desse casamento. Esse casamento, com certeza, está no fim, porque o Sol dela está na casa 7, e esse Plutão está afetando de um jeito dificílimo o Sol dela, sendo que em março a coisa deve pegar com mais força, e
O que a gente tem também é que Saturno, o auditor do nosso mapa, ele é severo, ele está na casa 2 das finanças. E ele vai fazer um aspecto, já está fazendo uma oposição com o nodo norte, que está lá na 8, que é o dinheiro em conjunto. É claro que a gente sabe que ela é milionária e ele também, mas eles devem ter, cada um tem o seu dinheiro, deve ter feito aquele pacto pré-nupcial, não sei, tem um casamento aí que os milionários fazem, que cada um entra com o que tem e sai com o que tem, mas deve haver dinheiro ali em conjunto que provavelmente vai dar problema, porque se Saturno está na casa 2, ele está fazendo com que a gente olhe para o nosso dinheiro, e ele está fazendo um aspecto de oposição com a casa do dinheiro em parcerias. Isso significa que nós vamos ter problemas. Então, um casamento onde não fica tão claro a casa de um, a casa de outro, às vezes a questão com as crianças, porque a casa 2 é da posse, né? De repente vem essa questão de crianças e tal. Eu imagino que por ela ter uma lua em Escorpião, talvez ele seja muito mais próximo dos filhos. Eu não estou tentando detonar Escorpião de jeito nenhum, gente, mas a lua não está confortável nesse signo. Quem tem uma lua em Escorpião tem memórias com relação à mãe, porque lua também é a mãe, que não são ai, ela me abraçava e ela me amamentou e ela me nutriu. Não, em geral, pode ser que aquela mãe, a gente nunca sabia muito bem como ela era, às vezes a mãe era mais aguda, é uma percepção que a gente tem. O mapa fala do óculos que você vê a vida. Tem gente que vê de um jeito rosa, tem gente que vê de um jeito cinza e tem gente que vê de um jeito real. Cada um tem a sua história. Mas na minha percepção aqui, como ela tem um ascendente em Capricórnio, que é um ascendente duro, e uma lua em Escorpião, talvez os filhos acabem tendo mais facilidade com aquele pai leonino, que eu não sei onde está a lua dele, mas Leão é muito, muito, muito afetuoso. Então, esse signo de Câncer, que é o Sol, ele acaba sendo reduzido nessa coisa de proteger, de nutrir, de acolher, por causa de um acidente Capricórnio e uma lua em Escorpião. Sem dúvida disso. Ela tem 2 planetas na casa 7. A casa 7 é a casa do nosso casamento, das parcerias, das sociedades. Então, na minha experiência de astrologia de mais de 20 anos, os planetas ali, eles podem representar o número de casamento. Às vezes a gente tem uma crise imensa no nosso casamento, se separa e depois volta com a mesma pessoa. E aí você tem 2 planetas nessa casa e aí você fala, então, na verdade eu não tive 2 casamentos. Eu voltei com meu marido, mas voltou num outro casamento. Mas aqui não. Aqui ela tem Mercúrio e aí depois ela tem numa distância longa o Sol. Então, o que eu apostaria? Que entre 25, 26, ela se case de novo, e aí ela se case com uma pessoa que talvez ela considere bem mais madura que esse primeiro casamento, e alguém da pauta que ela tanto preserva hoje, que é meio ambiente, sustentabilidade, por conta de uma questão técnica aqui, que não vem ao caso, que é mais complicado, mas esse segundo casamento, que eu acredito, formal, né? Ela é canceriana com ascendente de Capricórnio, formal e tal, no papel, às vezes com uma roupa tipo uma outra roupa de noiva e tal, né? Mais de véu, né? Essas coisas, mas essa pessoa tende a ser alguém bem, bem ligado nesse universo, né? Não de esportes mais, mas no universo, o empresário desse meio e tudo mais. Eu vejo isso com certeza. Ela tem muitos planetas na casa 9, a casa 9 é o exterior, então com certeza o mundo lá fora é o mundo dela. Não acredito que volte para o país, mas talvez mude de cidade, ou não volte para o Brasil, mas vá para um outro lugar. Mas aqui é uma observação muito rápida de como que um mapa conta uma história, uma narrativa sobre a nossa vida, e como é interessante a gente saber para se planejar, porque a gente, quando sabe
de uma história que vai acontecer, a gente se prepara. E tem uma imagem bonitinha para falar de como é um mapa, que é para vocês entenderem que é assim. Tem uma pessoa no alto da montanha, esse é o mapa, né? O mapa vendo tudo. E ela tá olhando ali na estrada que tem uma pessoa caminhando e lá na frente tem um bando de ladrões. Tá? E aí ela grita e diz assim, cuidado, quando você virar na terceira curva, tem um bando de ladrões, se prepare. Essa pessoa ela pode desconsiderar, né? E dar de cara com os ladrões ou se preparar e desviar. O mapa é isso, mas o mapa só fala de coisas difíceis? Não, o mapa também fala de coisas incríveis. Mas ele antecipa e é isso que a gente faz todos os dias, todos os astrólogos. E é isso que eu quis fazer com esse mapa dessa garota muito poderosa, né? Muito ambiciosa. O ascendente em Capricórnio traz isso, mas não só o ascendente Capricórnio, vários outros posicionamentos, né? Para encerrar, eu digo o seguinte, que ela vai ganhar ainda muito, muito mais dinheiro do que ela ganhou como modelo com toda essa situação que ela está ligada ao meio ambiente. Ela deve se engajar, deve ter sociedades, deve criar empresas de dessalinização do mar. Nem sei se eu falei direito, mas assim, sabe? Trabalhos onde a gente deixa potável a água do mar. Ela deve estar muito ligada na construção de casas através de materiais recicláveis, além da preservação da natureza, mas ela vai ganhar muito mais dinheiro com tudo que venha da sustentabilidade, desse segmento que é o segmento do futuro, né? De olhar a natureza, preservar, mas assim, energia solar, tudo isso. O Urano dela na casa 11 diz que o dinheiro grande, muito maior, ainda vem disso, além de que ela é extremamente ligada nessas questões. Ela é uma ativista real, né? Ela não faz isso para ganhar notoriedade e tal, ela não precisa disso, até porque o ascendente Capricórnio é muito ambicioso, né? Demora a se aposentar. Ela está fazendo aí os seus 42 anos, está naquela crise que a gente fala, que é a crise do lobo, crise da loba, que começa aos 41 e vai até ali os 43, e eu diria que na vida dela essa crise vem desse desmonte, desse casamento, com esse garotão, que deve ser bastante garotão, numa percepção que ela está tendo agora. É isso aí, e ó, já fez suas previsões 2023, já está valendo, tá bom? Beijo!